Oi, turma! Vou continuar com vocês dentro do nosso roteiro de escalas termométricas. Só um aviso, se em alguns slides vocês não verem essa minha fotinho sincronizada aqui embaixo, é porque eu estou usando apenas o meu áudio para que a aula não fique tão pesada na hora de eu subir ela para o YouTube. Então, relembrando esse desenho já visto em outras aulas, toda escala de medida ela necessita de dois pontos fixos. E independente da escala termométrica que você estiver trabalhando, sempre vai procurar pelo valor dos pontos fixos. No caso, um deles, a temperatura do gelo em fusão e a temperatura da água em ebulição. Então, é muito comum que você veja esse esquema aqui em método de comparação. Então, você vai ter uma escala, por exemplo, de graus Celsius e outra de graus Fahrenheit, ou de Kelvin. Então, é muito comum que você sempre veja nesse grau de comparação. Mas o ponto inicial é sempre você buscar quais são as informações dos seus pontos fixos, porque eles que vão determinar o seu uso de fórmula e em qual escala termométrica você está trabalhando naquele momento. Eu gosto bastante dessa imagem porque você consegue olhar para ela em modo de comparação. Então você tem a representação de três escalas termométricas. Uma, muito conhecida por vocês, os graus Celsius, Fahrenheit e agora Kelvin. Então, qual que é o primeiro passo? Identificar e assimilar o que está sendo transmitido através dessa imagem. Então, você tem um termômetro aqui ao lado mostrando os dois pontos fixos. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição. Você sabe que na sua escala de graus Celsius, a água precisa atingir 0 graus para que assim esteja em ponto de fusão. Da mesma forma que necessita de 100 graus Celsius para atingir o ponto de ebulição. Escala do meio, você pode acompanhar comigo. Ponto de fusão, 32. Ao lado, escala Kelvin, 273. Então você consegue, aos poucos, decorar esses valores e vai ficando cada vez mais fácil e simples de vocês trabalharem com essas transformações de escalas termométricas. Agora você tem o ponto de ebulição lá em cima, 100 graus, 212 e 373. Então, sempre que vier uma dúvida, você esquecer por algum motivo quais são os pontos fixos de cada uma dessas escalas, é só você voltar nesse desenho, porque esse desenho ele entrega para ti todas as informações necessárias para você fazer qualquer transformação e qualquer uso de fórmula. Agora, a nossa equação termométrica. Você consegue visualizar nesse momento a sua equação para cada uma das escalas. Mas para que você trabalhe direito e com compreensão dessas escalas, dessas equações, você precisa ter a legenda abaixo. Então eu sempre recomendo que vocês montem uma legenda até ficarem mais familiarizados com esses termos. Vamos acompanhar a legenda? TC é igual a temperatura na escala Celsius. Então, quando você olha ali no comecinho esse TC, você sabe que aquela informação será substituída pela temperatura na escala Celsius que você tiver no seu exercício. O 5, eu já falei para vocês e que você não vai mexer, é uma informação fixa. Agora, escala de Fahrenheit. Toda vez que você ver TF, você sabe que é a temperatura na escala de Fahrenheit. Então, você vai substituir esse TF pelo número que você receber aí no seu enunciado. O mesmo para a última escala de Kelvin. Só que agora você tem TK. Então, toda vez que você ver esse TK, sabe que vai substituir esse termo pela temperatura em Kelvin que você tiver ali.
Agora, por que aparece esse 32, por exemplo? Porque são os pontos fixos. Essas informações foram retiradas lá do slide anterior. Por isso eu frisei bastante que você decore, que você se habitue com os pontos fixos, com esses valores, porque eles sempre vão aparecer para vocês dentro das equações termométricas. Então ali você sabe que um dos pontos fixos na escala de Fahrenheit é o 32. Então você vai manter este valor da mesma forma que manterá o 273 na equação de Kelvin, porque também é um ponto fixo de análise e essas informações de pontos fixos ficarão fixas na fórmula. Novamente, eu venho comentando sobre esse zero absoluto e é muito conhecido por ser o menor estado térmico. Então, é o ponto de energia mínima dentro de cada uma dessas escalas. Você tem representações diferentes para esse ponto de estado térmico. Por quê? Já perceberam até o momento que as escalas têm variações. E assim como elas têm variações, essa informação também não tem como ser fixa em cada uma delas. Por mais que elas estejam representando a mesma informação, só que de formas diferentes, então com escritas diferentes, os valores serão diferentes também. Então você pode ver aqui que o ponto de energia mínima na escala de Fahrenheit de 459, na escala de Celsius menos 273 e na escala de Kelvin o zero. Esses valores não precisam ser decorados, mas o conceito de zero absoluto, sim. Então, zero absoluto, sempre lembre que é o menor estado térmico, é o ponto de energia mínima. Não quer dizer que não há energia, apenas que essa temperatura é o ponto mínimo para que tenha essa energia. Então, existe energia ainda, mas ela é mínima.